Fala, peladeiros e peladeiras! Voltamos aqui, né, Rodrigo? E agora um quadro, né, basicamente mais ou menos novo, né? Agora a gente faz juntos, né? Opiniões que absolutamente ninguém pediu. Mas esse quadro, basicamente dando uma opinião nossa, pegando um assunto, né? Que, digamos assim, do Polêmico, né? momento, do polêmico, para a gente dissertar sobre esse assunto. E o assunto de hoje seria o quê? O assunto de hoje seria a volta do competitivo Ney, né? A volta do nosso menino Ney, o nosso menino de 2015, 2016 ali, né? O ano que ele foi, na minha opinião, mais competitivo, que era o Neymar do Barcelona, barra início PSG. Então, a gente vai comentar sobre a saída aí do Neymar para a Arábia Saudita, a saída dele do PSG, o que culminou nessa nova perspectiva do Neymar para ele ser tão, assim como foi, né, no jogo contra a Bolívia, para ele ser tão competitivo e acender essa chama do brasileiro, essa ilusão do Hexa para 2026. Né? Basicamente, nessa temporada, né, começou eu acho que essa temporada foi a que eu mais pensava de que ele iria permanecer no PSG, né? Até porque ele falou, ele deu uma entrevista lá pro Cazé, falando que ia continuar no PSG, né? De que não planejava em sair do PSG nessa temporada, e de fato eu achava que ele não ia sair, porque teve outras que ele queria sair, o PSG não quis deixar, não quis liberar ele, né? Falei, cara, então acho que essa temporada vai ficar. Muita treta interna também, né? O Messi indo embora, o Mbappé treinando separado. Por isso que ainda mais o Luiz Henrique chegando, né? Mas o entorno dele começou a ficar muito, digamos assim, conturbado, né? Muito conturbado e especulativo, né? Porque a vinda do Luiz Henrique, pelo que foi dito, que a gente ficou sabendo pela imprensa, foi de que o Luiz Henrique falou que não gostaria mais de trabalhar com ele essa temporada, que ele podia sair do PSG, né, que ele não estava nos planos do treinador. E o PSG começou a, digamos assim, procurar alternativas, porque o grande problema do Neymar mesmo, atualmente, é mesmo se o PSG quisesse emprestar ele, era o salário, né, cara? Que o Neymar tem um salário, ele tem mais que o dobro do teto salarial da Premier League, por exemplo, né? Se você botar na balança. Porque é um absurdo o que ele ganha, e é uma coisa que nenhuma liga assim da Europa faz, que é pagar quase 60 milhões de euros por temporada para o Neymar, sendo que o que eu te falei, o teto da Premier League é 24 milhões de euros, que é brincadeira, cara. E a da Premier League, a competição que tem mais dinheiro, assim, digamos, né? Que tem mais orçamento, assim, também das competições, mais competitiva em si. E seria basicamente impossível emprestar o Neymar se o PSG quisesse emprestar e pagar uma parte do salário. E mesmo se pagasse uma parte, ele ia ter um dos maiores salários também da Premier League se o outro clube pagasse a metade, né, cara? Então, aí a única alternativa mesmo foi vender o Neymar. Aí poderia ter uma renegociação de contrato, né? Porém, o Barcelona, que era o destino que o Neymar queria ir, não tem esse dinheiro, essa é a verdade. Pela crise financeira que o Barcelona passa nos últimos anos, só conseguiria ir para o Barcelona se fosse de graça. E eu acho que pelo valor investido do PSG é inviável. Trabalho, né? Exatamente, nem relógio de trabalho. E a única alternativa mesmo, porque, cara, o primeiro erro foi o Neymar renovar o contrato com o PSG, né, Rodrigo? Até 2026. É brincadeira, né, cara? Parece que ele vive numa bolha, foi uma sem noção imensa ter renovado o contrato com o PSG até 2026. Cara, muito sem noção, porque acabou se prendendo ao clube e de que ele não era tão... Ele era odiado, essa é a verdade, né? Ele se prendeu ao clube porque ele era odiado. Exatamente, ainda é. Aí ele renovou o contrato, aí acabou se prendendo. Acho que essa renovação pesou mais a questão da forma em que o Neymar estava acomodado no PSG, entendeu? Por mais que ele não gostasse do ambiente, por mais que os torcedores deixassem o ambiente hostil, até mesmo a diretoria, né? A gente sabe a incompetência e o amadorismo da diretoria do PSG, que também deixava aí as questões um pouco conturbadas, né? Um ambiente hostil, não só com o Neymar, mas com outros atletas, mas com o Neymar em questão, né? Então,
mesmo com tudo à sua volta dando errado e tudo mais, eu acho que essa questão do comodismo do Neymar fez com que essa renovação acontecesse, né? Mesmo diante de tudo, né, sido deixado de lado, sido odiado aí por essa torcida, para mim, a torcida, né, enfim, que não cabe nesse vídeo, mas eu acho que a questão do comodismo pesou muito nessa questão da renovação. Cara, o que eu acho mais absurdo, assim, é que o Neymar já vinha numa sequência de ser odiado pela torcida, né? E ele mesmo, depois que ele renovou, anos antes ele tentou sair forçado pro Barcelona e não conseguiu, né? Uhum. É muito bizarro a forma que ele renova contra o gosto da torcida, até porque ele renovou, cara, porque se ele queria sair antes, essa diretoria e ele chegaram a um acordo bizarro, sendo que o de fato era só deixar o contrato acabar ou querer negociar e vender logo o cara, pô. Sim. Entendeu? Isso seria bom para as duas partes. Aí ele renovou, ficou preso por anos agora no PSG e a única forma mesmo de cortar esse vínculo é vender ele. O tanto foi o que aconteceu ao Hilal, que seria o único clube, digamos assim, com bala na agulha para pagar um valor que o PSG gostaria. E também o Neymar agora, mais bizarro ainda, ele vai receber mais do que ele recebia no PSG, né, cara? Que já era absurdo. É uma coisa muito bizarra mesmo, cara. Muito bizarra. Né, nem questão de comparar com os outros astros, né, que estão na Arábia Saudita, mas, se eu não me engano, o Neymar tem o segundo maior salário, né, dos astros que foram para lá. O primeiro, lógico, foi o pioneiro, né, de tudo isso, foi o Cristiano Ronaldo. É uma questão discutível, né, mas, pô, o Neymar vai receber em 2 temporadas valores exorbitantes, né, que clube nenhum da Europa pagaria. Entendeu? Clube nenhum da Europa tem esse orçamento para pagar, entendeu? E é verdade, que não vai pagar, né? Exatamente, inclusive vai ser o nosso próximo tópico, né? O que será feito após essas 2 temporadas, né? O que a gente acha que vai acontecer com o Neymar, se o Neymar vai renovar com a Arábia Saudita, o que você acha, na sua opinião, que vai acontecer com o Neymar, Sérgio, daqui a 2 temporadas, quando os árabes baterem na porta do Neymar, e aí, vamos renovar, não vamos renovar, o que você vai querer fazer? Cara, eu acho que... Você lembra aquela especulação que estava tendo de que depois que o Mbappé foi afastado do PSG, começou a se especular de que ele iria pro Al Hilal só para ficar esse um ano de contrato, ganhando um salário, ganhando 300 milhões de euros por um ano, né? Para que quando ele passasse esse ano ele assinasse com o Real Madrid. Eu acho que vai ser basicamente isso. Ele assinou o contrato com o Al Hilal por 2 temporadas, né? A diferença é essa, 2 temporadas, para quebrar esse vínculo que ele tinha com o PSG. E acho que depois desses 2 anos, porque acho que ele não vai rescindir contrato, nem querer ser vendido de novo. Eu acho que depois desses 2 anos ele planeja sim voltar para a Europa, né? Porque até que a gente estava discutindo ontem, né? No que a gente argumentou um pouco ontem, da volta dele na seleção e tudo mais. Até porque dentro desses 2 anos, depois vai ter a Copa do Mundo, né, cara? E o ideal mesmo é que ele esteja jogando em alto nível. Tudo bem que a gente sabe, né? Que o Neymar tá jogando em alto nível desde os 18 anos, né? Isso é verdade. Pelo futebol dele. Sim. E ele continua sendo destaque da seleção, não tem como. Mas ele, pelo menos, continua jogando em alto nível, né? Pra jogar mais uma Copa do Mundo, que é o planejamento dele. E depois disso, eu acho que jogar no futebol dos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que nesse planejamento que ele deve ter feito foi mais primeiro para quebrar esse vínculo enorme que ele tinha com o PSG e depois voltar para o futebol europeu. Aí, como ele já vai fazer o pezinho de meia dele lá que ele já tem, nem precisava, né? Eu acho que ele deve voltar para a Europa com um salário menor, bem menor do que ele até do que ele recebia no PSG. É verdade, até porque, como tu bem mesmo frisou, ele não precisa, né, dessas grandes fortunas, né? Mas já que já tá lá, já vai, né, dar uma sugada no dinheiro dos árabes, já vai estar com o bolso mais cheio do que tava. E, cara, eu acho que, na minha opinião, não sei se caberia uma Premier League daqui a 2 temporadas. Acho que não sei como é que vai estar a condição física do Neymar, mas eu acho que cabe aí ligas clássicas, né, como a Liga Espanhola. Acho que talvez até do jeito que deve estar as coisas na Liga Espanhola, acho que até cabe aí o Barcelona. Eu acho que daqui a 2 anos o Barcelona provavelmente deve estar no processo de
e se reerguer, né? Inclusive, essa temporada do Barcelona já vai, né? Já tá melhor. League, né? Já tá bem melhor do que tava, foi campeão da Liga passada, né? Então acho que daqui a 2 anos o Barcelona já deve estar com um planejamento, né, estável, tanto de folha salarial quanto de planejamento de futebol mesmo. Então acho que com essa questão de redução de salário do Neymar, em 70%, 80% e até que seja 90%, eu acho que o Neymar já vai ter outro pensamento em relação a isso e talvez feche essa contratação com a tão sonhada volta ao Barcelona. Eu acho que dificilmente o Neymar vai para o Campeonato Francês, dificilmente o Neymar vai para a Liga Portuguesa, dificilmente o Neymar vai para essas ligas aí de médio para baixo, né? Em quesito de elenco, de técnica e tudo mais. Mas eu acho que cabe até uma Bundesliga, se for o caso do Neymar ir para o Bayern, né? Também acho. Como foi ressaltado o Barcelona também, eu acho que pode até para ser esses times que estão se reerguendo atualmente, como o Newcastle aí da Premier League, né, caso a gente queira bater nessa tecla da Premier League. Pode até... É porque eu não gosto muito desse time, mas pode até pintar um Manchester United, mas não é o ideal. Eu acho que o maior perfil assim, do Neymar, se ele for para a Premier League, eu acho que também é viável, né, ele para a Premier League, seria o Chelsea, cara, atualmente. Acho que seria o maior perfil do Neymar, porque é um clube que o dono tá com um bolso aberto, né? Tá gastando a vera, né? Tá se reformulando, né? Exatamente. E no meio desse ano, né, nesse verão europeu, demonstrou também interesse no Neymar, mas não chegou a nenhum acordo no PSG, porque o PSG queria muito dinheiro para vender o Neymar, né? E a questão também, além disso, tá gastando bastante dinheiro, mas eu acho que se o Neymar em algum certo ponto chegasse de graça, o que seria ideal assim, pro Chelsea, só arcaria mesmo com o salário do Neymar, que com certeza seria muito mais viável trazer o Neymar, porque o Chelsea já demonstrou interesse no futebol do jogador, né? Exatamente. Eu acho que realmente, por ser um time que está passando por uma reformulação no futebol, né? Inclusive, da temporada que foi campeão da Champions League em cima do Manchester City, foi a temporada 21-22, mais de 95% do elenco não está mais no Chelsea, né? Ou seja, foi um elenco aí que teve uma baixa muito grande em relação a elenco mesmo, né? Então essa reformulação aí, desde que o americano comprou o Chelsea, muita gente que torce pro Chelsea não gostou muito dessa reformulação, mas o futebol é isso, cara. Então, ciclo, né? Futebol é ciclo. Exatamente, futebol é ciclo. Se não tá dando certo, tem que reformular. O Chelsea não vai participar da Champions League desse ano, por conta dessa reformulação, entendeu? Então, se essa reformulação realmente der certo, e daqui a 2 anos o Chelsea ser o Chelsea que a gente conhece, né, que batia de frente com o Real Madrid, mesmo sendo eliminado, ou eliminando até mesmo o Real Madrid no ano que foi campeão, tudo bem, aí cabe mesmo um Neymar, até porque você mesmo falou que o dono do Chelsea tem interesse ainda no Neymar, mas a gente está discutindo aqui realmente alguns destinos aí bons pro Neymar, entendeu? Não quer dizer que ele vá voltar para a Europa, ou ele quer voltar para a Europa, ou se esses times vão querer de volta, mas a gente está fazendo essa suposição até porque a gente acredita que até a Copa de 2026 o Neymar vai estar engajado, vai estar empenhado. Vai estar rendendo ainda, né? Vai estar rendendo ainda, exatamente. Assim como foi, como deu para ver no jogo contra a Bolívia. Entendeu? Eu acho que essa questão dele ter saído do PSG, para mim, foi fundamental para ele ter esse acordar novamente do Neymar, entendeu? Eu acho que ele estava muito acomodado depois que ele perdeu a final da Champions League com o PSG. Eu acho que a partir dali ele deixou de ser um cara competitivo, entendeu? Passou a ser um cara muito mais comodista. O pessoal fala que desde quando ele foi pro PSG ele parou de ser competitivo, e a gente viu que não é verdade, né? Tiveram realmente algumas temporadas em que ele se machucou e tudo mais, até porque, né, quando se tem lesão não tem o que fazer, a não ser se recuperar, entendeu? E pra mim, eu acho que realmente a última vez que ele foi competitivo, que ele quis vencer, que ele quis
que ele quis estar ali para vencer alguma coisa, foi a temporada 2021, que foi aquela a Champions League da pandemia, né, entre aspas, né? Que foi, infelizmente, a Champions League que o PSG perdeu na final contra o Bayern, entendeu? E o mais Aí, louco... a partir daquela derrota, eu acho que foi um baque muito grande para ele, entendeu? Aí que ele percebeu que realmente, eu acho que não chegou a ser uma situação depressiva, mas eu acho que foi uma situação de desânimo do Neymar, entendeu? E a partir dali eu não via mais o Neymar, a não ser na Copa de 2022, né? Que o Neymar chegou engajadão e tudo mais, querendo o Hexa, mas a partir dali, daquela Champions League, eu acho que o Neymar realmente parou de ser competitivo. Eu acho que o mais louco dessa história toda é muita gente falar que ele não é comprometido, que ele não é competitivo em si, né? Mas desde que o Messi... desde que o Messi chegou no PSG, o jogador sacrificado no ataque era ele, entendeu? No tanto que muitas vezes ele que recuava para voltar para marcar, porque queriam tirar essa responsabilidade do Messi. Tudo bem, o Messi tem 34 anos, né? Não tem muito o que fazer, e é o Messi, né? E também queriam tirar essa responsabilidade do Mbappé, cara, que é um garoto de 22 anos, porque ele não podia voltar para marcar, ele não podia ter essa obrigação de voltar para marcar, entendeu? Aí ele tinha essa função de voltar para marcar, de jogar como segundo volante, entendeu? De voltar mais lá atrás para fazer criação de jogada. No tanto que entre os 3 jogadores no ataque, ele é o jogador que mais tinha desarme. E no time também ele é o jogador que mais resistava. Ele só perdia pro... Se eu não me engano, era para quem? Era para um zagueiro ele perdia. Resumindo, o jogador de ataque era o segundo maior jogador que mais desarmava na equipe, entendeu? E ele que foi o jogador sacrificado no ataque para voltar para marcar. E muito se fala que ele não tem comprometimento, cara. Eu acho que a partir do momento que ele tá em campo, que ele consegue ajudar a equipe, ele tem comprometimento sim. Foi o que você falou. Aí, a partir do momento também que ele sofre uma lesão, não tá, e aí a partir daí não tá fora do controle dele, né, cara? Essa é a verdade. No tanto que teve temporadas, né, que o PSG ele foi eliminado porque o Neymar não estava jogando. E isso aí está fora do controle dele, não temos o que fazer, né? Vou jogar a culpa nele, sendo que ele está lesionado, entendeu? E foi o que você falou. Eu acho a temporada que ele estava mais engajada mesmo foi quando o PSG chegou na final e perdeu pro Bayern, né? Que era aquele Bayern também sinistro, né? Tem muito o que falar. O Bayern do Hans Flick, né? Cara, é isso, cara. Eu acho que o Neymar tem tudo para ser outro pivô da Copa de 2026. Se ele realmente continuar nessa engajada, nessa fome de título, entendeu? Eu acho que vai dar muito certo tanto para ele quanto para nós brasileiros, né? Que somos amantes do futebol, tanto para a seleção brasileira também. E a verdade, Viga, é que a gente sabe, né, cara? O Diniz tem esse dom de tirar o melhor dos jogadores, né, cara? Essa é a parada. Né? Não, de tirar o melhor futebol dos jogadores, entendeu? No tanto que, por exemplo, que o maior exemplo que a gente tem assim para falar é o Ganso, né? Que com o Diniz, que o Diniz até fala depois, cara, é incrível como não chegou um técnico e falou para ele que ele precisava correr. Falou para ele os motivos dele precisar correr pela equipe, jogar pela equipe, né? E é basicamente isso. O Ganso agora ele é um jogador que marca. Ele joga mais como segundo volante, como um meio armador de fato, né, cara? Ele vem muito lá de trás, exatamente. Tem um passe muito bom para quebrar linhas e é a função dele. Tu vê ele voltando, correndo. É basicamente isso. O Diniz tem esse dom de tirar o melhor dos jogadores. E eu até queria falar, eu não sei se o Ancelotti vai vir não, de coração. Se o Diniz continuar rendendo esse futebol que a seleção, pelo menos, rendeu contra a Bolívia, né? E aí não adianta falar, nossa, mas foi contra a Bolívia. Cara, o Brasil do Tite, que era um Brasil soberano aqui, chorava para ganhar da Bolívia. Pela retranca que a Bolívia fazia, entendeu? É muito fácil a gente falar, nossa, foi contra a Bolívia. Mas aí, cara? Meteu 5, fez a obrigação, tá ligado? E lembrando que a Bolívia não viu nem a cor da bola, entendeu? Pela implementação do estilo de jogo do Diniz, todos os times que enfrentam o time do Diniz, o time realmente não tem quase posse de bola nenhuma, entendeu? Assim como foi a Bolívia. Então, essa questão de realmente a retranca estava implementada sim, entendeu? Muito mais do que quando enfrentava o time do Tite, que não tinha essa questão da posse de bola, entendeu?
porque no estilo do jogo do Tite, pelo menos o time adversário tinha bola para trabalhar e tudo mais, a defesa se abria para atacar e tudo mais. E com o estilo do Diniz, não. Geralmente a retranca, como não tem a bola, né, não tem essa questão de abrir a defesa para ir para ataque, até porque o time adversário não fica com a bola, entendeu? Então a retranca realmente foi furada 5 vezes, né, porque foi 5-1, foi furada de maneira muito eficiente. Fora o pênalti perdido também, né, cara? Fora o pênalti perdido pelo Neymar. Não era o hat-trick do Neymar. E o mais interessante também desse início assim, de trabalho é que todo time que o Diniz passou, né, cara, sempre faltou material humano, né, cara? E agora na seleção é material humano infinito, né? Ele pode escolher os jogadores que ele quer trabalhar e o estilo do jogo também que ele quer trabalhar. E é aquele negócio que a gente fala, né? Nem sempre vai ser o melhor jogador que a gente acha, o que deve ir para a seleção, porque além de ir para a seleção, tem que também saber jogar no futebol que o técnico coloca, né? Essa é a verdade. Então não vai ser todos os jogadores que estourarem aí na seleção, que estourarem aí no futebol que vai para a seleção, porque de fato tem que se adequar e se adaptar ao estilo do jogo, que a gente sabe que é um jogo muito físico, né? Pelo fato de perde e pressiona do Diniz, né? Perder a bola, pressiona o adversário para recuperar logo, entendeu? Exatamente, muito físico também para aguentar 90 minutos de marcação, 90 minutos de ataque a todo momento, entendeu? 90 minutos de ficar rolando a bola de um lado para o outro, de tentar achar uma brecha na defesa do time, então, ou seja, 90 minutos de muito movimento, entendeu? Então tem que ter um físico muito preparado. Tudo bem que não são todas as peças que vão fazer isso, vão ter algumas peças assim como no Fluminense também algumas peças não aguentam ficar 90 minutos fazendo esse tipo de movimentação, no Brasil também não vai ter, então é uma questão realmente de trabalhar muito físico, de não ter somente técnica, até porque o Brasil chegou... tinha uma época que o Brasil só resolvia jogo com a técnica individual de cada jogador. Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia é trabalho coletivo. Então isso também é uma coisa bonita, né? A gente se encantava com a amarelinha quando tinha algumas jogadas individuais, mas também o objetivo principal, que é vencer os jogos coletivamente, também para mim também resolve. Tem espaço, eu acho que tem espaço para os dois, né? Porque, por exemplo, o Brasil ele amassou taticamente a Bolívia, fora também o individual, que conta muito, né? Mas também, por exemplo, teve aquele lance que o Neymar saiu rasgando todo mundo, não fez o gol por isso aqui, né? Porque o goleiro estava também inspirado, entendeu? Mas essa é a questão, né? Que saber unir também tanto a forma física e tática quanto a habilidade, né? Foi o que aconteceu. Tem que saber dosar, né? Porque a verdade é que o individual vai chegar uma hora que vai precisar do individual também para passar defesas e retrancas mais fortes, essa é a verdade, né? Porque a Bolívia também não é parâmetro de retranca, assim, digamos assim, né? Tanto taticamente quanto fisicamente. Mas, cara, eu acho que já deu para ver uma diferença, né, do Brasil que a gente estava vendo nos últimos amistosos pro Brasil do Diniz, né, cara? Essa é a questão. E não adianta falar, o Brasil é, tipo assim, as eliminatórias da América do Sul é muito fraca. Não, pô. A verdade é que o Tite fez parecer muito fácil. Muito fácil, entendeu? Né? O Tite fez parecer muito fácil e a gente viu que com qualquer outro técnico, não querendo criticar assim, mas, por exemplo, o Ramon não conseguiu tirar dos jogadores o que o Tite estava tirando. Aí a gente viu, de fato, não é qualquer técnico, tem que ter um técnico bom. Aí o Diniz mostrou que tem que ser um técnico bom mesmo para extrair o bom dos jogadores, né, cara? Exatamente, já começou da melhor maneira, né? Colocando o Neymar onde o Neymar deve jogar, né? No meio de campo, né? O mínimo, né, cara? Mas é basicamente isso, né, Rodrigo? Sobre o Neymar, né? Que a gente espera que futuramente ele deve retornar para a Europa, e se não retornar para a Europa, cara, daqui a 2 anos, a verdade é que ele vai voltar para o Santos. Eu acredito muito nisso. Sim. Entendeu? Se não tiver espaço na Europa e não conseguir ir para lá, ele deve retornar para o Santos. E, se ele retornar para o Santos daqui a 2 anos... Vai sobrar muito. Cara, ele ainda vai... aí é brincadeira. Aí é papo de pagar ingresso para ver o Santos jogar. Então é isso, né, Rodrigo? É isso hoje. Pode falar. Pode falar. Eu já terminei já.
Então é isso, galera. Basicamente foi isso que a gente discutiu sobre o Neymar, mas eu também quero saber, cara, a sua opinião, o que, que você acha, né, de como vai ser o futuro do Neymar, tanto individualmente também quanto coletivamente na seleção, né, cara? Uma coisa eu acho que é certa, né, cara? Ele quer jogar a próxima Copa do Mundo e eu acho que ele tem grande chance, sim, de jogar. Se, tipo assim, não sei que ele se lesione perto da Copa, mas acho que tem grande chance de jogar a Copa do Mundo, né? Que deve ser esse planejamento, né? Mas aí comenta aqui o que você acha que vai ser, se ele vai voltar para a Europa, se ele vai voltar para o Brasil, né, cara? Porque eu creio que ele não deve permanecer na Arábia depois de 2 anos. Mas comenta aqui, eu quero saber o que você acha. Não esquece de seguir a gente aqui nas nossas outras redes sociais, porque tem futebol todo dia em todas as redes sociais, né? Então fique esperto aí, tá bom? Deixa o seu like, comenta, é nóis, valeu, falou.